de espontânea vontade. Um trabalho minucioso vai apontar esses dados. Nós temos aí as nossas equipes de Motolink, o Daniel, o Felipe, acompanhando de perto aí toda a movimentação dentro da delegacia de Cajamar, que é onde deve ficar durante toda a madrugada o homem apontado aí como suspeito que teve a prisão. Grace já está na delegacia? Já posso chamar? Grace Abdu, é com você, minha amiga. Movimentação intensa aí durante a madrugada, inclusive possibilidade de reforço na unidade. É verdade, Dionísio, porque há alguns populares aqui ao redor da delegacia, pessoas falando contra a situação que aconteceu com Vitória, esperando justiça e também a resposta da Polícia Civil. Essa movimentação aqui na delegacia de Cajamar, que há alguns dias não estava acontecendo, estava focado apenas em Franco da Rocha, agora volta à delegacia de Cajamar para o foco da investigação, justamente por conta da cela onde Michael está cumprindo essa prisão temporária. Então a movimentação aconteceu de advogados e também na tarde de hoje foi a movimentação dele, a retirada dele daqui da delegacia com a equipe do BOI, do Demacro, de Franco da Rocha, que o levou para o IML para pegar esses materiais genéticos que ele, preso temporariamente, ele está à disposição da justiça. Então, justamente por conta dos laudos do abuso sofrido por Vitória, DNA, todo esse material genético, a análise é necessária, por isso ele foi levado para o IML, toda essa movimentação da saída e da chegada dele. Os policiais que participaram desse trabalho, escoltaram, levaram para o IML, estão voltando aqui para a viatura. Vai ter mais movimentação com ele? Não? Eles não podem falar? Eles não podem falar, agora eles já estão saindo aqui da delegacia de Cajamar, a equipe do BOI, do Demacro de Franco da Rocha. Então, eles levaram para o IML o Michael e então eles retornaram para cá. Acredita-se sim, Dionísio, que haverá reforço aqui na delegacia, justamente porque ele está na carceragem e a presença de pessoas acompanhando essa movimentação, o trabalho da imprensa também aqui na porta da delegacia, a delegacia que está focando no caso de Vitória. E Michael aqui a qualquer momento podendo trazer informação importante para a investigação e também como aconteceu agora, foi inesperadamente a saída dele, ele foi levado para o IML sem nenhuma informação aqui da equipe de investigação. Então qualquer movimentação ali na porta da delegacia chama a atenção e a gente vê que tem algo a ver com o caso Vitória. E os policiais também aqui, ao longo do dia, a porta estava aberta, Dionísio, mas eles também fecham nesse momento para impedir a movimentação lá dentro da delegacia, para manter a ordem e o controle por aqui. A gente vê que aqui na frente da delegacia tem sim, já tem viatura da GCM que costuma ficar aqui no local, como a gente acompanhou ao longo de toda a movimentação aqui na delegacia de Cajamar, a GCM costuma fazer esse trabalho de segurança, de cuidado aqui na movimentação, para não acontecer nenhuma invasão, justamente pessoas populares que estão acompanhando o desenrolar do caso e também acabam querendo se aproximar ou até mesmo reagir à pessoa que está presa diante dessa investigação. Então, quando a gente acompanhou a chegada dele aqui, muitos gritos aí de justiça, enfim, mas o trabalho da polícia é o mais importante na investigação, levantamento de provas para comprovar o que a investigação, a linha da investigação está seguindo sobre os suspeitos, além desse que já está preso. Então, a qualquer momento, a gente pode receber novas informações sobre novo pedido de prisão, porque, como você disse muito bem, a Polícia Civil, desde o começo, pelos detalhes do crime, acredita que tem a movimentação de alguns investigadores. A gente
eles não podem dar informação, a gente até, né, em respeito ao trabalho deles aqui, eu não vou abordar, Dionísio, porque a gente sabe que segue em sigilo só os delegados que podem falar oficialmente à Secretaria de Segurança. Então, o que a gente sabe, pela nossa investigação paralela, por algumas informações que as nossas equipes que estão espalhadas por todos os pontos, principalmente a Delegacia de Franco da Rocha, onde estão concentradas as investigações, e aqui em Cajamar, onde está Maicon, e também a movimentação de parte dessa investigação. A qualquer momento, a gente pode receber a notícia, veicular a notícia de um novo pedido de prisão. A expectativa é essa, neste momento, o cerco vai fechando, com as informações também que podem ter sido passadas por Michael, até por esse material genético colhido agora no IML, um trabalho aí da perícia dos laudos que vão ser confrontados. A gente pode ter alguma resposta, uma prova cabal sobre o possível envolvimento do Michael em tudo isso e quem teria agido junto com ele. Então, a polícia segue em sigilo, mas trabalhando para um possível novo pedido de prisão, e então a gente vai entender quais seriam as provas levantadas, já que outros pedidos de prisão foram negados pelo juiz pela ausência de provas. Então, esse quebra-cabeça, faltam algumas peças ainda para que tudo seja esclarecido. A Polícia Civil trabalha para identificar primeiro quem teria feito o que fez com Vitória, para depois entender o porquê. Por que essa jovem de 17 anos teria sofrido dessa forma, e até a primeira versão da polícia, que seria o crime organizado, a organização, uma facção que teria feito isso com ela, que ela teria sido vítima de um tribunal do crime, é algo que a Polícia Civil vai esclarecer para nós se realmente foi confirmada essa suspeita ou se os criminosos acabaram agindo dessa forma justamente para atrapalhar a investigação. E também, cruzando o caso de Vitória com Edna, a gente aguarda essa resposta da Polícia Civil de uma possível ligação entre os dois casos, porque por conta da nossa investigação paralela, nossos produtores, nossos repórteres, tudo que a gente apurou faz uma ligação. São pessoas que se conhecem e que pode sim ter a ver, porque as duas desapareceram no mesmo dia e o corpo de Edna foi encontrado no dia seguinte, né, Clemente? E que coloca, Grace, bela explicação, Grace trazendo aí os detalhes de um trabalho investigativo. Ela está desde o início do trabalho, da investigação policial sobre o caso Vitória. Tem o DNA Record de contar os fatos, de unir os fatos, e que traz agora brilhantemente um leque de possibilidades que foram trazidos pela polícia e que Grace, nas próximas horas, podem ganhar uma reviravolta, porque se o exame de coleta de DNA for compatível com todas as suspeitas da polícia, no batimento e no cruzamento das informações, podemos chegar à conclusão desse caso ainda nessa noite. Para alguns casos de coleta de DNA, até 24 horas o resultado é entregue à polícia, e a gente vai acompanhar esses desdobramentos. A Grace continua com a gente, eu vou chegar numa informação, só que o Gotinão, que volta amanhã, já está me chamando Dionísio. Eu tenho um recado para quem está em casa, solta aí. Você está pensando em se aposentar? Tem 65 anos ou mais e nunca contribuiu para o INSS? Ligue agora para o Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. Saiba que você tem direito a um salário mínimo todo mês. É isso mesmo. Mesmo sem contribuir, isso mesmo, um salário mínimo todo mês. Ligue agora para o Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. 0800 305 2090. 0800 305 2090. Tem uma equipe especializada para tirar todas as suas dúvidas. Ah, e tem mais. Se você nasceu com uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba que você também tem direito a receber um salário mínimo todo mês. Você não sabia? É isso mesmo. Você também tem direito a um salário mínimo todo mês. Tem uma unidade em São Paulo, a consulta é de graça e você só paga depois que recebe o seu benefício. Pega o telefone e ligue agora. 0800 305 2090. Repetindo o telefone, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. Vem! E esse Reinaldo Gotino está de volta amanhã depois de participar do Fórum Internacional do Turismo em Lisboa, representando a Record Brasil, Record Europa.
e que, gente, nesse momento, acompanha o Cidade Alerta junto com você, no momento decisivo, inclusive, comandante. Pode colocar a foto da Edna, tira o suspeito aqui, coloca a dona Edna, que nesse momento a coleta de material genético dele, para a polícia, diante da informação colhida pelo Dr. Roberto Guastelli, que está em casa e tem participado, levantando informações, contribuindo com esse trabalho investigativo, também pela nossa equipe, pela equipe do Cidade Alerta, o material genético pode ser confrontado com o que foi encontrado nos locais e nos corpos dessas duas pessoas que moram na mesma região, gente. Uma pode ter sido vítima, nada é descartado pela polícia, pode ter sido vítima numa queima de arquivo, comandante. Exatamente, né? Quando surgiu a notícia, aliás, o corpo da dona Edna foi encontrado antes até do corpo da Vitória, né? Foi ali, aliás, houve até no primeiro momento, dava uma confusão ali, o corpo, né? Será que Vitória, não é o da Vitória? Já fazia alguns dias, né? Mas aí, obviamente, rapidamente foi percebido que não tinha tatuagem, que tinha uma questão da... Aparentava ser mais velha. E tudo isso foi descartado e a gente parou de falar da dona Edna, né, Virginia? Isso, era uma investigação paralela. O assunto ficou focado na Vitória, o caso da dona Edna com mais um pouco, a única coisa Você que presta atenção, desculpa interromper, morte natural. É. 2 dias depois que surgiu a hipótese de morte natural, comandante, vem o levantamento, a mudança ali na investigação para morte suspeita, não era morte natural. Exatamente. A única coisa que tinha de contato do caso da dona Edna com a Vitória, que era na mesma região, um local relativamente próximo, alguns quilômetros apenas, né? Agora a situação mudou de configuração, Dionísio. Descobriram aí uma questão da vida pregressa da dona Edna, descobriram que ela tinha uma conexão com a família do Michael, de alguma maneira. O inquérito foi avocado, ou seja, o delegado tirou de Jundiaí, Trouxe para Cajamar. Portanto, ganha volume a questão da morte da dona Edna, e daí a sua observação muito pertinente é de que pode haver aí, dentro desses exames que estão sendo feitos, uma análise mais meticulosa para ver se materiais genéticos que foram recolhidos do corpo da Vitória podem também ser similares ao que vai ser eventualmente averiguado no corpo da dona Edna, se a exumação for autorizada. Era isso, o pessoal em casa vai estar se perguntando, como assim coletaram material na dona Edna, de imediato algum material? Mas não se descarta o Bernardo Armani. Dr. Roberto Guastelli conseguiu com fontes dele a possibilidade, inclusive, de uma exumação. E com a exumação e coleta de material genético de suspeitos, existe esse batimento para comprovar ou não, diante do histórico da vida dessa idosa, diante do histórico do que foi dito pelas testemunhas com relação ao local onde ela morava, ao local onde a Vitória foi sequestrada, ter aí a possibilidade de um mesmo autor para 2 mortes. Pois vale muito destacar essa possibilidade da exumação do corpo dessa idosa que tinha 63 anos. No primeiro momento, falou-se em morte natural, agora morte suspeita e uma possível ligação com a morte da Vitória. Então, essa morte da dona Edna é algo que vem crescendo também dentro da grande investigação aí do caso Vitória. Claro, vai ser analisada em paralelo, mas circunstâncias muito suspeitas. Ela estava nua, numa área de cachoeira, com o corpo completamente dentro da água, embaixo da água, e aí ficam aquelas dúvidas, né? A Vitória, agora a confirmação de que teria sofrido abuso. E a dona Edna? Também ela estava nua. O que mais a perícia poderia ter encontrado? Será que o corpo dentro da água prejudica em algo esse trabalho dos peritos do Instituto Médico Legal? E agora que o caso, essa investigação da dona Edna foi trazida aqui para Cajamar, isso não é por acaso. Eles estão procurando, sim, algum tipo de ligação entre a morte dessas 2 pessoas, uma jovem de 17 anos e uma idosa de 63. Então, tudo está tentando ser ligado, até mesmo para que seja descartado. Mas é importante a gente ressaltar que a exumação pode responder algumas perguntas cruciais nesse momento para a perícia, que naquela primeira hora, no primeiro momento, a perícia não conseguiu responder essas questões. Então, essa análise mais minuciosa, também esse confronto, né, com outras pistas aí e provas que surgem durante a investigação, podem ajudar
bastante a elucidar o que aconteceu com a dona Edna. Não é uma região movimentada onde ela foi encontrada, é uma região bastante distante, de mata, sem câmeras de segurança, algo que dificulta muito para os investigadores, mas ouvindo as pessoas próximas a ela, vizinhos, pessoas que ela poderia trabalhar ainda na casa de famílias, como trabalhou na casa da mãe do Michael, na família com ele. Teria saído há cerca de 6 meses, um período relativamente recente. Então, ela reconheceria o Michael se cruzasse com ele na rua, por exemplo? Talvez sim. Então, essas informações, a gente sabe que o Michael não morava com a mãe, mas talvez ela conhecesse ele por já ter trabalhado na família. Ele, com certeza, frequentaria a casa da família, a casa da mãe. Então, são muitas questões agora e alguns pontos de ligação que a investigação está tentando fazer. E uma outra curiosidade do Dionísio, a gente comentou isso esses dias, recentemente. A dona Edna era fumante e costumava comprar cigarros no mesmo bar onde a Vitória comprava cigarros para o pai dela quando ela ainda era estudante em uma escola aqui de Cajamar. Então, a escola um pouco mais distante da casa da Vitória, mas na saída da aula ela passava no bar, comprava o cigarro para o pai e a dona Edna, pelo que nos foi contado, por pessoas que conheciam ela também, quando ia para a Jordanésia, bairro mais movimentado, de compras, ela passava nesse mesmo bar também para comprar cigarros. Claro, um local distante aí do local onde os corpos foram encontrados, das casas dessas vítimas, mas um ponto também de união entre essa jovem e essa senhora, que agora a polícia tenta esclarecer se essas mortes, se a dona Edna também foi vítima de um crime e se essas mortes têm ligação ou não, Dionísio. Eu ainda vou levantar mais uma hipótese, Bernardo, se a gente conseguir cruzar essa informação. Se lembra que no primeiro momento, você vai levantar isso para mim, daqui a pouco você volta? Se lembra que no primeiro momento chegaram, a perícia apontou que as facadas usadas contra a Vitória seriam uma chance de tentar forjar uma outra cena de crime? Será que no caso da dona Edna tentaram forjar uma outra cena de crime, construíram um outro cenário para que aquela morte aparentasse ter sido feita por um assassino que estaria solto ou por uma ação do crime organizado? Daqui a pouco Bernardo volta, ele que também tem o DNA da Record, conseguiu ali, junto às fontes dentro de Franco da Rocha, levantar detalhes, vem acompanhando esse caso com muito detalhismo, com um esmero muito grande de informações para deixar você sempre informado e principalmente cumprir a nossa função. Dionísio, por que vocês estão há quase 4 horas contando o caso Vitória? O meu respeito a você, telespectador, o respeito do Cidade Alerta, a você, telespectador, que pelas nossas redes sociais pedem uma resposta, que vivem na pele e sentem o mesmo sofrimento que a dona Sandra, mãe da Vitória, e que os familiares da dona Edna estão enfrentando diante de tantas dúvidas, de tantos questionamentos e principalmente diante de tanta maldade contra 2 pessoas que se conheciam dentro da mesma região. Então é por conta disso o comprometimento do Cidade Alerta em trazer junto com a polícia o esclarecimento para tudo isso. E eu tenho a Grace me chamando em Cajamar, que é um dos principais cenários dessa noite com relação ao que vem sendo levantado pela polícia com relação à coleta de material genético. A Grace já está pronta, só que antes tem um recado para você. Ei, você que já conhece a emoção de quem ganha e muda de vida com o Viva Sorte, prepare-se para uma novidade que vai te surpreender. Agora o Viva Sorte também é Bet, isso mesmo, chegou o Viva Sorte Bet, a plataforma feita para quem quer levar ainda mais alegria e diversão para o seu dia a dia. Aqui você encontra as melhores odds para aproveitar ao máximo os seus esportes e jogos favoritos. É isso mesmo, e o melhor, o Viva Sorte Bet é 100% regulamentado, feito com seriedade, segurança e muita responsabilidade, garantindo que você se divirta com tranquilidade. Agora, além de tudo, você terá ainda mais motivos para comemorar. É bom demais, né? Então tá esperando o quê? Porque agora é hora de se conectar com a diversão e viver momentos incríveis com a gente. Acesse o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou acesse vivasorte.bet.br. Viva a sua sorte! Viva cada momento! Viva Sorte Bet! Vem, vem, vem!
Para você que está com saudade do Gotino, ele volta amanhã a comandar o nosso Cidade Alerta depois de uma temporada por Portugal. Diz que vai trazer uns pastelzinhos pra gente, hein? Pastel Belém maravilhoso, hein? Com a cobrança aqui, quero só ver. Mas você acompanha agora, a gente volta com Grace Abdu no local onde se concentram os focos nessa investigação. Grace Abdu que está em contato com investigadores, com familiares, com peritos, sobre o que pode sair a partir de agora. Eu tinha contado, Grace, que na primeira coletiva do Dr. Luiz Carlos, lá na Demacro, existia inclusive o levantamento de que a tentativa de forjar a cena do crime ali para Vitória era justamente para atrapalhar essa investigação e forjar essas possibilidades de provas como o próprio DNA. Exatamente assim como aconteceu no laudo do corpo, né, a causa da morte, que aponta um possível estrangulamento. E depois da morte dela, ela teria sido esfaqueada. O laudo do corpo aponta pelo menos 3 cortes de faca, além do corte do cabelo. Que a gente acredita, Dionísio, que se ela passou mesmo algumas horas em posse do criminoso ou dos criminosos, ela tenha sido torturada com o cabelo cortado, ainda viva. E qual seria a intenção dessa ação contra a Vitória? Seria forjar um tribunal do crime, a presença aí, a participação, a autorização e determinação para a morte dela pela facção, pelo crime organizado? Seria isso? Foi o que os investigadores, a Polícia Civil, acreditou em um primeiro momento, mas de acordo com a história de Vitória, com a rotina dela, com as pessoas com quem ela se relacionava, não há nenhuma indicação que ela pudesse ter ligação com o crime organizado ou que soubesse alguma coisa que ela pudesse ter sido perseguida, julgada, condenada à pena de morte, como acontece na lei paralela da facção criminosa. Então, por isso a Polícia Civil analisa toda essa ação criminosa e de que forma que quem a matou, quem fez isso com ela, por que agiu dessa forma? Para tentar confundir a investigação? Porque depois de estrangular a vítima, teriam então a esfaqueado. Não faz sentido, né, Dionísio? A gente junta todos esses pontos, de acordo também com a nossa experiência em casos parecidos. Esse caso destoa de tudo o que a gente está acostumado a ver, a acompanhar e também noticiar. Não é à toa que todo o Brasil está ligado com a gente, acompanhando a nossa cobertura. Todos querem saber, todos querem essa resposta. Nas ruas, a gente vê no transporte público, as pessoas que cruzam com a gente perguntam sobre o caso Vitória, porque está na boca do povo e todos querem saber, sentem um pouco a dor e a revolta da família dessa vítima tão jovem, que tinha uma vida pela frente e que infelizmente foi impedida de seguir com a vida, porque de alguma forma ela cruzou com pessoas que tinham toda essa maldade dentro delas e que podem ter planejado passo a passo desse crime bárbaro. Como a gente consegue ver o que aconteceu, desdobrar, porém a gente não consegue ainda entender a motivação de tudo isso, por que fizeram isso, onde queriam chegar, o que Vitória poderia saber, por que seria uma vingança, por que ela foi tratada dessa forma, torturada, abusada e então morta dessa forma. E a gente, claro, acompanha de perto, também queremos essa resposta, assim como todos os brasileiros que acompanham a nossa cobertura e também a descoberta, passo a passo, do que vem acontecendo. A Polícia Civil trabalha em sigilo, então a gente consegue acompanhar esses passos, entender o que está acontecendo, fazendo um trabalho paralelo também, o nosso trabalho individual de investigação, porque somos repórteres investigativos, somos especialistas em casos como este. Então a gente não trabalha apenas com uma fonte, nós trabalhamos com várias fontes para confirmar uma informação e trazer para vocês em primeira mão, como a gente tem feito desde o início do caso Vitória, pelo nosso compromisso com a família de Vitória em nome dela, porque infelizmente ela não está mais aqui para se defender. Então,
ela, como outras vítimas que passaram ou passam ou irão passar por uma situação parecida, é para isso que a gente está aqui, para amenizar de alguma forma a dor dessa família, dessas famílias e buscar por justiça também. Uma justiça correta, informação verdadeira, por isso que a gente se aproxima dos fatos das pessoas, possíveis testemunhas, e também as pessoas confiam no nosso trabalho e nos trazem informações. Por isso, às vezes, a gente tem informações que a própria polícia não tem. Então, a gente faz esse trabalho em conjunto. Às vezes, quando a equipe abre a porta para nos receber, a gente também consegue levar essas informações para a equipe de investigação para fazer esse trabalho oficialmente, Dionísio. E principalmente, Grace, sensibilidade, o que eu vi que é importantíssimo no jornalismo, no DNA do Cidade Alerta, que é saber ouvir as fontes, as testemunhas e principalmente, no meio de tudo isso, conseguir colocar o sapato do sentimento vivido pela família, que pede ao Cidade Alerta, à equipe da Record, justiça naquele momento, uma resposta que muitas vezes demora a chegar. Grace, ímpar nessa cobertura, coloca o Bernardo aqui, porque diante do raciocínio da Grace, Bernardo, a gente tem também essa tentativa de forjar a morte da dona Edna. Gente, vale lembrar, deixa o Bernardo aqui, pode pegar a grua aqui para mim, por favor, Clemente? Gente, só para você entender, por que a dona Edna pode aparecer? Por que Cajamar puxou para ele a investigação da morte da dona Edna? Gente, o local onde a Vitória desaparece é uma rua que dá acesso, é uma rua de terra, que dá acesso a áreas de chácara. No local onde ela desce, um ponto de ônibus, vou repetir isso sempre, o ponto de ônibus onde ela desce fica em frente a um comércio e a casa da dona Edna fica logo na posição do comandante. Houve a tentativa de forjar a morte da Vitória, colocar a culpa no crime organizado. E a cena encontrada na morte da dona Edna, que está exatamente aí no telão ao lado do comandante Bernardo, é exatamente uma cena que para a polícia também não encaixava. Foram deixando várias pistas para que se chegasse até o corpo. Com certeza, né? Ela apareceu nua, a dona Edna. Agora, o que a perícia vai dizer? Será que ela sofreu algum tipo de abuso? Por que ela estava nua? Ou seria, assim, uma forma de despistar a investigação para tratar de que foi um maníaco, alguma coisa assim, que estaria agindo pela região e aí sim colocar os investigadores em um outro caminho do trabalho deles e não fazer uma ligação entre essas duas mortes. O que a gente sabe é que a polícia agora está com certeza, Dionísio, olhando essa morte da dona Edna com outros olhos. Claro que havia a esperança de tentar encontrar a Vitória, ainda em buscas com vida, até que o corpo da dona Edna foi encontrado. Pensou-se até que poderia ser da Vitória, até pela proximidade ali da área Cajamar, limite com Jundiaí, uma área de cachoeira, mas foi confirmado que não era o corpo de uma jovem. Essa investigação foi para outra cidade. E o foco continuou em Cajamar, continuou nas buscas por Vitória, até ela ser encontrada, acho que 3 dias depois, se não me engano. Agora, as duas histórias estão se cruzando. A ligação, Michael, porque a Edna trabalhou na casa da mãe de Michael. E Michael é o principal suspeito até o momento, o único preso nessa investigação. E a gente levanta a mesma questão que a gente falou, né? A primeira que vem à mente, o Michael conhecia a Edna possivelmente também conhecia o Michael. Será que ela viu algo que não deveria, estava no local ali na hora errada e seria um empecilho para os criminosos ou para o criminoso? Então, tudo isso a investigação está levando em consideração. Ela foi levada para um ponto distante do corpo da Vitória, até para não ter uma ligação de imediata entre os casos. Se fosse em uma área de mata muito próxima, aí sim ficaria mais evidente ainda a suspeita de que as mortes poderiam estar relacionadas. Então, a dona Edna, sem roupa, sem ferimentos aparentes, diferente de Vitória, mas essa exumação do corpo, a gente ressalta, seria muito importante para a investigação, para responder ainda essas questões que não foram respondidas. Claro que todas as testemunhas tentando ser ouvidas aí pela investigação, que abre o leque cada vez mais, e o caso Vitória pode estar entrelaçado com a morte da dona Edna. A polícia tentando saber, até o momento, o que chama a atenção é isso, né, Dionísio?
Em nenhum momento até agora foi descartada a ligação das duas mortes. Isso, quando a polícia tem certeza, ela já faz na hora. Até para concentrar em uma linha de investigação apenas, em casos separados, ou mesmo afirmar: a dona Edna não foi morta, ela teve uma morte natural, uma morte acidental. Isso também não foi feito até o momento. Então, essa é para mim, chama muita atenção, que essa é uma questão que não foi colocada ainda, está em aberto. A possível ligação dos dois casos ainda está em aberto. Então, os investigadores correndo agora para tentar o máximo de pistas sobre a morte da dona Edna, e a exumação pode ser algo crucial. Isso seria uma atitude das últimas, um ato extremo, mas é um ato que a polícia lança a mão quando necessário e quando acha que pode colaborar com as investigações, Dionísio. Essa investigação trazida para Cajamar já é um passo nesse sentido de atenção maior para a morte da dona Edna. E vale lembrar, Bernardo, vocês estão bem. Vamos lá. Laudo que já foi levantado pela polícia sem água nos pulmões. Então não houve afogamento. Não foi morte por afogamento. E, comandante, vale lembrar também a similaridade com os dois casos. As duas vítimas nuas em meio à área de mata e com pistas para a localização dos corpos, gente. Porque o corpo da Vitória foi deixado, se eu não me engano, a 20, 30 metros da pista. Ou seja, com alguns dias alguém passando ali iria perceber pelo odor da decomposição do corpo a localização desse corpo. Então houve uma intenção de simular cenas. Essa impressão minha ou não, comandante? Não, eu estou com você nesse raciocínio, sabe? Essa questão da simulação, atribuir a morte, por exemplo, da Vitória à facção criminosa, ao tribunal do crime, aquela questão que foi trazida aqui da cabeça raspada, surgiu até a possibilidade de ser algo decorrente à decomposição cadavérica, mas não, foi raspada por uma máquina, né? A facada, Dionísio, você como sofre um ferimento com uma faca ou com uma arma de fogo, né, uma munição de arma de fogo, se ele atinge o tecido vivo, ele tem uma configuração. Se atinge o tecido morto, tem outra configuração. As facadas já foram, pelo menos afirmadas pela polícia, que foram feitas depois dela ter sido morta por estrangulamento, porque a causa-morte é o estrangulamento, pelo menos são as informações que nós temos aqui. Sim. Então você percebe que esse crime foi completamente premeditado. Eu diria para você, pela experiência, que não houve ali uma escalada racional e nem um crime de oportunidade. Né? De repente, um sequestro para praticar um estupro e depois um assassinato. Para mim, é algo que tem um planejamento, sabe? Uma coisa muito articulada esse crime, e é isso que a polícia investiga nesse momento. Para lembrar que nós temos, gente, a experiência de estar em casos como esse a longo prazo. Você tem imagens aí ao vivo do local onde a família do Michael, o único preso nesse caso, relatou aos policiais hoje terem sumido as ferramentas que foram encontradas no dia de ontem, próximo ao local onde o corpo da Vitória foi encontrado. Vale lembrar que você tem imagens aí da coleta de material genético do principal suspeito para que se faça o confrontamento do material genético encontrado nas ferramentas, na casa e no corpo da Vitória. E outra similaridade entre os casos. Esse é o Michael no momento em que ele chega, as ferramentas encontradas, vai ser feito o batimento de impressões digitais, de material genético, pele. É um material de madeira que pode reter pele de quem manuseou essas ferramentas e tentou esconder em meio à vegetação, ferramentas que sumiram no mesmo tempo, na mesma correlação de tempo em que o corpo da Vitória aparece próximo a uma área de mata, próximo ao local onde foi enterrado o material genético de cabelo e roupa que passa por um laudo nesse momento. E outra coisa que me chama a atenção, gente, na correlação com o caso Dona Edna, a tentativa talvez para a polícia, e por isso chamar para Cajamar agora a investigação, chamar para Cajamar a possibilidade de uma exumação do corpo da Dona Edna com relação à cena onde o corpo dela foi encontrada, uma área de mata similar, a mesma forma de deixar pistas, primeiro as sandálias, depois o vestido jogado em cima de um arbusto ali no local, até que o corpo dela foi encontrado num ponto turístico. E o que mais me chamou a atenção, quando eu vi a foto dos dois corpos, eles estavam exatamente na mesma posição. As mãos levantadas, mesma posição de perna, como se quisessem forjar cenas. Eu lembro exatamente que quando eu vi as duas fotos periciais, comandante, eu disse, opa,
tá parecido demais. Parece que plantaram os dois corpos nesses lugares. Exatamente isso. São detalhes que fazem essa diferença. Importantíssimos. Que a polícia quer com o DNA agora trazer aí uma resposta para as famílias. Gente, coloca aqui, tira a dona Edna e a Vitória, coloca Bernardo Armani, Gleicia Viduquelli, para eu agradecer a sua audiência nesses 3 dias. Amanhã Reinaldo Coutinho está de volta. Muito obrigado pela preferência. Comandante, muito obrigado. Vem agora, Jornal da Record, Força de Mulher, 2 DNAs da Record para você. Muito obrigado pelo seu carinho. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Uma pá e uma enxada apreendidas próximas ao corpo da adolescente Vitória, em Cajamar, na Grande São Paulo, pertencem à família do principal suspeito do crime. A jovem foi dopada, estuprada e abusada sexualmente. Vitória foi morta 2 dias depois do sequestro. Na zona rural de Cajamar está concentrada a maior parte do trabalho de investigação.